Olá, boa noite, às 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional aqui na tela da TH+ SBT. Hoje é dia 8 de janeiro, quinta-feira. Vamos ver os destaques dessa edição. Lei que obriga exame toxicológico para tirar a primeira CNH já está valendo. Polícia Civil faz mega operação no limite entre Ubatuba e Rio de Janeiro. Saúde, mais de 70% dos brasileiros não fazem exames preventivos. E laudo aponta que passageira morta em São Sebastião estava em local proibido no ônibus. Seja bem-vindo, TH+ Notícias começa agora. Um casal de idosos passou por um susto hoje à tarde em Caçapava. O carro em que eles estavam caiu no telhado de um centro de saúde. A gente tem as imagens aqui para mostrar para vocês. Olha só que impressionante, gente. Graças a Deus aí ninguém ficou ferido. Matheus Andrade já chega ao vivo para conversar com a gente sobre esse assunto, porque a gente quer entender, né? O que aconteceu? Por que esse carro invadiu aí o telhado desse centro de saúde? Boa noite, Matheus. Pois é, Bia, as imagens chocam mesmo, viu? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no TH+ Notícias. Um veículo caiu sobre o telhado do Postão, em Caçapava, na tarde dessa quinta-feira. As imagens registradas pela Defesa Civil da cidade mostram os estragos. Dá para a gente perceber, a partir desses registros, que o telhado ficou bastante danificado, algumas telhas ficaram espalhadas pelo chão, a lataria desse veículo também ficou bastante danificada. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Setor de Trânsito e SAMU realizaram o resgate no local, que é o Centro de Saúde Dr. Odilon de Souza Miranda, no bairro Vila Antônio Augusto Luiz, a partir então desses protocolos de segurança. No interior do veículo estava esse casal, um susto, não é mesmo? No momento em que as equipes chegaram, as vítimas estavam conscientes, felizmente, e orientadas, sem ferimentos aparentes, e foram encaminhadas então pelo SAMU ao pronto-socorro para avaliação médica. O atendimento do postão vai continuar normalmente, será alterada apenas a entrada do público, que será feita pela lateral do prédio até que essa situação se normalize. Essas são as informações atualizadas, informadas pela própria prefeitura. O atendimento então continua normalmente, um susto para esse casal, mas felizmente as autoridades então realizaram esse resgate a partir dos protocolos de segurança e levaram eles até o pronto-socorro. Bia, volto com você. Poxa vida, e que susto, hein, Matheus? Obrigada pelas informações. Daqui a pouco você volta aqui para o jornal. Obrigada, boa noite. E olha só, está valendo a lei que obriga o exame toxicológico para quem vai tirar a primeira habilitação em todas as categorias. Com a nova lei, quem for tirar a habilitação pela primeira vez vai ter que fazer o exame toxicológico. A mudança, que começa a valer em todo o território nacional, não agradou muitas pessoas, entre elas o Carlos, que é instrutor de trânsito há quase 30 anos. Na minha humilde opinião, eu creio que ou eles não querem mais que as pessoas tirem a habilitação, ou que eles arrumarem um jeito para que burlem a lei. Eles querendo agora colocar a categoria A e B, como que nós, instrutores, nós que temos autoescolas, vamos conseguir trabalhar. O Detran pediu 6 meses para poder adequar a esse prazo. Então não estou conseguindo fazer matrícula nenhuma. Eu, no caso, eu tenho autoescola. Já faz, esse mês não entrou sequer uma alma viva na autoescola nem para sequer procurar. Já o Eduardo tem uma autoescola em São José dos Campos e teme que muitas empresas do ramo sofram com a baixa procura para tirar a CNH. Pra gente, com essa nova regra agora, o pessoal não tem procurado. Não tem procurado exatamente só sobre o toxicológico, tem procurado sobre a nova regra, que se está valendo ou não. E sobre o toxicológico, a procura ainda é pouco sobre isso. A lei já existe desde 2015, mas era obrigatória somente para motoristas das categorias C, D e E. Com a mudança, passa a valer a lei para todas as categorias. A lei foi modificada para que agora aquela pessoa que vai tirar a primeira habilitação, a permissão para dirigir, ela seja obrigada a fazer o exame toxicológico para
para verificar se ela não fez uso de substâncias ilícitas, substâncias que não podem ser feitas, como por exemplo maconha, cocaína. Então ele vai fazer esse exame toxicológico, apresentar para o Detran do seu estado e aí vai tirar a sua primeira habilitação. É uma forma de controlar aquele jovem que está começando a sua vida para tirar a sua primeira habilitação. O exame é feito por um laboratório credenciado, que analisa amostras de pelo, cabelo ou unha, para identificar se o condutor fez uso de drogas ilícitas dentro de um período de 90 dias ou mais. Caso esse exame seja confirmado, o processo de CNH é bloqueado. O especialista afirma que tirar a primeira habilitação pode ficar mais caro, porque o exame pode custar até R$160. E para ele, a diferença será pequena quando o assunto é redução de acidentes. O que acontece? Hoje no Brasil nós temos um dos trânsitos que mais mata no mundo. São quase 40 mil pessoas mortas por ano no nosso trânsito. Trazer essa obrigatoriedade para o jovem que está tirando a sua CNH, ela não vai refletir no futuro. Ela não vai refletir porque, uma vez que ele fez o exame toxicológico e foi aprovado, se ele faz uso de substâncias psicoativas, de substâncias proibidas, ele vai fazer depois. Então, assim, infelizmente foi uma forma de deixar um pouco mais cara a CNH, que foi barateada. Então, assim, não vai ter efetividade no trânsito no dia a dia. Voltamos a falar sobre o caso da mulher de 26 anos que foi lançada para fora do ônibus depois que uma janela do transporte coletivo de São Sebastião caiu. A empresa divulgou um laudo que apontou que a passageira estava em uma área proibida antes da queda mortal. O laudo técnico emitido pela fabricante apontou que a passageira estava em uma área do veículo considerada não acessível aos usuários. De acordo com o documento, a passageira forçou a entrada em um local não permitido, ficando em pé em uma região de caixa de rodas mais elevada que o piso do veículo, o que provocou que o corpo da vítima ficasse batendo na janela com força excessiva. Segundo o documento, o ônibus foi fabricado em fevereiro de 2023 e está em operação há quase 3 anos e foi produzido seguindo as normas de acessibilidade e de segurança exigidos pelo Inmetro. O acidente ocorreu na tarde da última sexta-feira, na altura da Praia das Cigarras. A vítima foi identificada como Renata Cristina Ferreira Iaço Nakama, moradora de São Sebastião. Ela sofreu traumatismo craniano, foi socorrida pelo SAMU ao hospital, mas morreu na manhã desta segunda-feira. No velório, o pai da vítima pediu por justiça. Eu espero realmente justiça. Agora, quanto a mim e minha família, não houve assim um contato de algum representante deles, um contato de uma assistência social, que a gente sabe que todas essas empresas têm, ou um contato até mesmo um advogado para saber se a gente precisava de alguma coisa, nesse momento que até então a gente não tinha um laudo de morte, né? E a Comissão de Fiscalização do Transporte Coletivo da Prefeitura realizou uma vistoria técnica na garagem da empresa Sou e no ônibus envolvido no acidente. Após as análises técnicas, a comissão fará um relatório final com os resultados da avaliação do veículo e do serviço. Esse relatório vai verificar a idade média da frota e manutenção preventiva. Quem saiu de casa e precisou utilizar o transporte público aqui em São José precisou ter paciência em algumas regiões da cidade. É que hoje cedo, bem no início do dia, houve paralisação do serviço que só voltou ao normal agora há pouco. Direto da redação da TH+SBT, a Isabela Tostes traz atualizações. A paralisação, que teve início na manhã desta quinta-feira, terminou por volta das 4h30 da tarde. Essa paralisação aconteceu por conta de um atraso no pagamento dos salários dos funcionários. A Prefeitura informou que não recebeu um aviso prévio dessa paralisação e que a empresa será autuada, pois a Prefeitura realizou o pagamento ainda na manhã de hoje. A Prefeitura também colocou outras empresas para suprir as linhas que foram afetadas pela empresa Sanspenha. Nós entramos em contato com a empresa, que informou que não irá se posicionar no momento. Isabela Tostes para TH+ Notícias.
E a rodovia Monteiro Lobato ficou totalmente bloqueada na tarde de hoje, após um grave acidente entre um caminhão e uma van. O acidente aconteceu no quilômetro 117, na curva da entrada da Cachoeira do Pernambuco, na região ali de Monteiro Lobato. Não há informações sobre feridos. De acordo com o DR, a batida aconteceu por volta das 3 horas da tarde, no sentido Campos do Jordão. Até às 6 horas, o trecho estava totalmente bloqueado, sem opção de desvio. Apesar disso, conforme o DR, não há congestionamento no local. Até às 5h30, a ocorrência ainda estava em andamento e contava também com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar para possivelmente o transporte de feridos. Um guincho da Unidade Básica de Atendimento do DR foi enviado ao local para prestar assistência. As causas do acidente serão apuradas. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté iniciou hoje a 4ª fase de implantação do sistema de amarelo intermitente em semáforos do município. Nesta etapa, 14 cruzamentos passarão a operar com o sinal amarelo piscante durante a madrugada, da meia-noite até às 5 horas da manhã. De acordo com a Prefeitura, a medida tem como objetivo principal reforçar a segurança pública e reduzir riscos de ocorrências nos períodos de menor fluxo de veículos. O modelo já foi testado em um projeto piloto em semáforos aqui da região. Saiba mais então no nosso site, o thmais.br/vale. E a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram hoje uma grande operação contra o tráfico de drogas na região de limite entre Ubatuba com o Rio de Janeiro. Quem traz mais informações para a gente ao vivo é o Matheus Andrade. Matheus, como que foi feita essa operação? Alguém foi preso? Boa noite novamente. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje e 3 pessoas foram presas, viu, Bia? Muito boa noite novamente para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no TH Mais Notícias. Essa ação foi feita em conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. O objetivo foi combater o tráfico de drogas e a atuação de uma organização criminosa em Ubatuba, viu? Essa ação teve como foco a divisa com o estado do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a ação teve início a partir de uma investigação que apontou a atuação do grupo criminoso Comando Vermelho do Rio de Janeiro em Ubatuba. Segundo as investigações, esse grupo criminoso teria se aproveitado de áreas de difícil acesso da cidade, além do alto fluxo de turistas, para então guardar, armazenar e esconder armas e drogas. Diversas apreensões foram cumpridas. Olha só, segundo a polícia, foram apreendidos cerca de 2,5 kg de entorpecentes, um revólver calibre 38, 2 espingardas, 75 munições de diversos calibres, R$ 3.155, um veículo, 7 celulares e materiais usados no tráfico. As investigações indicaram ainda que a disputa por território para o tráfico de drogas com esse apoio interestadual estaria relacionada a diversos episódios recentes de homicídios na nossa região. Além disso, segundo a polícia, a operação contou com a participação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, da Delegacia de Polícia de Ubatuba, além de unidades de polícia, de unidades da Delegacia Seccional de São Sebastião, além do 20º Batalhão da Polícia Militar de Caraguá, do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, e também do Canil do BAEP. Os presos foram levados à delegacia, onde devem permanecer à disposição da Justiça, e a polícia vai continuar com essas investigações. Uma mega operação realizada hoje em conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, com foco então no tráfico de drogas e a atuação do Comando Vermelho, grupo criminoso do Rio de Janeiro, em Ubatuba. Esse grupo estaria tendo ligações com criminosos aqui do nosso litoral norte. Bia, as investigações continuam. Volto com você. Matheus, obrigada pelas informações. Uma boa noite para vocês. Bom retorno.
E policiais do BAEP prenderam 4 homens e 3 mulheres em Caraguatatuba durante uma operação no bairro Cidade Jardim. A ação aconteceu em uma pousada, onde o proprietário autorizou aí a vistoria dos policiais. Eles encontraram armas de fogo e munições. Em outro endereço indicado pelo suspeito, que fica no bairro Jardim Califórnia, foram apreendidas dezenas de armas e centenas de munições de vários calibres. Todos os envolvidos foram levados à delegacia. A Polícia Civil investiga a origem das armas e possível ligação com outros crimes. E um incêndio numa casa assustou os moradores do bairro Baleia, em Boiçucanga. O fogo se alastrou rapidamente pelo quarto, banheiro, área de serviço e acabou com o telhado do imóvel. Com medo que as chamas se alastrassem para outras casas, os vizinhos agiram rápido e começaram o combate ao incêndio. Quando a guarnição do Corpo de Bombeiros chegou, o fogo já tinha sido extinto. Restou apenas aí o trabalho de rescaldo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Pessoal, depois do intervalo, eu recebo aqui no estúdio uma psicóloga que vai falar sobre o Janeiro Branco, mês de conscientização sobre saúde mental. Participe, envie a sua dúvida para o 12 99752 4005. É daqui a pouco. De segunda a sexta tem resenha esportiva às 7h20 da noite aqui na TH+ SBT. As principais notícias esportivas da nossa região, do Brasil e do mundo você encontra aqui. E claro, do nosso jeito. Quadros divertidos, convidados especiais, a sua participação e claro, muita informação. Dentro da área, corta pra perna esquerda, bateu! Gol! Gol! SBT Esportes Vale, de segunda a sexta, 7h20 da noite, aqui na TH+ SBT Vale. SBT Esportes Vale, a melhor jogada é aqui. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Há mais de 3 décadas, o Termas do Vale é sinônimo de diversão e boas lembranças em São José dos Campos. 14 piscinas e um relaxante rio lento, toboágua, área de descanso, churrasqueiras e quadras. E em dezembro, a maior rampa aquática da região. Termas do Vale, de quarta a domingo e feriados. Acesse termasdovale.com.br e siga @Termas do Vale Oficial. Olá, sou a Milclean. Comecei com a ajuda de 70 pessoas e mais colaboradores foram chegando. Com eles, aprendi a cuidar de você em todos os momentos e unir a sabedoria da experiência com a força da juventude. Chego aos 27 anos com novas tecnologias para continuar inovando. Por todo o Brasil e até os Estados Unidos, sou reconhecida com certificações de nível mundial. Mais que uma empresa, somos um grupo, o Grupo Milclean. Arena Geek Fest, maior evento geek gamer do Vale do Paraíba, está de volta. Atrações como youtubers, shows, campeonatos de games, cosplay e muito mais. Garanta o seu ingresso e vem viver essa experiência com a gente. Hoje, 9 da noite, as decisões de Fabian estão juntos de novo, com a Érica, com a sua irmã. Vão afastá-lo ainda mais de Estrela. Está feliz por ela? Mamãe, vamos, chega. Hoje, 9 da noite. Eu quero falar com você, Antônia. De irmã para irmã. Um golpe começa a ser armado. Nas últimas semanas de Amar.
Você que gosta de proporcionar o melhor para sua família precisa experimentar essas delícias. Na minha bancada tem só algumas das muitas produzidas pela Comevap, é claro. Tá vendo essa mussarela? É maravilhosa e sem lactose. A Comevap tem investido na linha zero lactose para oferecer cada vez mais aos consumidores. Outro destaque dessa linha sem lactose é o leite fermentado. Geladinho é uma delícia e faz bem para a saúde do intestino. Falando na qualidade da Comevap, a manteiga Taubaté dispensa apresentações. É referência na nossa região. Não dá para faltar nas nossas mesas, né? Tem com e sem sal. O legal é que com a Comevap, qualquer produto que você escolher, você vai comer sabendo que está consumindo um produto muito bom. E você aí de casa quer experimentar essas delícias? Pode concorrer a essa cesta recheada de produtos Comevap. Para participar é só responder a pergunta: por que essa cesta deve ser sua? Envie sua mensagem caprichada para o 12 99752 4005. Lembrando que se você ganhar, precisa vir retirar a cesta até amanhã às 2 horas da tarde, aqui na TH Mais SBT, que fica em São José dos Campos. Combinado? Laticínios Comevap, garantia de qualidade. Você em casa já deve ter ouvido que saúde sempre vem em primeiro lugar. Mas será que todo mundo leva ao pé da letra esse cuidado? Se não, é melhor repensar, né? No Brasil, mais da metade da população não faz exames preventivos. Medir a pressão, controlar o peso, ouvir o coração com estetoscópio. Gestos simples e rápidos, mas que dizem muito sobre como anda a nossa saúde. É assim que o check-up contribui para a prevenção. Existem vários exames que a gente pode fazer hoje para fazer um check-up, desde um check-up mais simples e, dependendo de alguns casos, né, quando tem algumas queixas específicas, alguns exames mais detalhados. Mas no básico, um bom exame de sangue aí, avaliando colesterol, glicose, né, a parte da tireoide também, e exames como o eletrocardiograma, a aferição da pressão arterial, mas também uma boa entrevista com o médico, onde ele vai ver outros fatores de riscos que possam estar sendo necessário incluir outros exames. A partir desses exames, é possível identificar sinais de várias doenças, como alterações na pressão, no açúcar do sangue ou no colesterol. Problemas comuns que muitas vezes evoluem de forma silenciosa. Existem várias diretrizes para prevenção, mas na maioria deles o que recomenda é a partir dos 20 anos de idade. Alguns pacientes pode ser necessário começar a fazer exames antes, principalmente se tem histórico na família, tá? De doença cardiovascular, né? De câncer. Às vezes, alguns exames podem ser necessários antes dessa idade. Com a chegada de um novo ano, muita gente promete cuidar melhor da saúde. Mas, na prática, isso não acontece para a maioria dos brasileiros. Dados do IBGE apontam que 70% da população não faz exames de check-up com regularidade. Um hábito que pode atrasar o diagnóstico de doenças que, se descobertas cedo, poderiam ser controladas ou até evitadas. Eu todo ano no médico, todo ano faço exame, né? Tá tudo ok, graças a Deus. Então é importante, pessoa com a minha idade, 79 anos, todo ano tem que fazer exame mesmo, que é importante, né? Então, na verdade, fiz no final do ano passado, tá tudo em ordem. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Para quem quer começar a se cuidar, o primeiro passo é procurar uma unidade de saúde ou um médico de confiança. Muitos exames de rotina podem ser solicitados na atenção básica e até realizados pelo SUS. É muito importante as pessoas entenderem que muitas doenças, né, muitas alterações são assintomáticas, a pessoa não sente nada. Então, a partir desse check-up inicial, você pode descobrir se você está hipertenso, pode descobrir um colesterol alterado, um diabetes, uma alteração da tireoide, tá? Então, é importante fazer esses exames mesmo não tendo sintomas, pois a maioria desses fatores que a gente falou aqui não causam sintomas. Nem agendei ainda, moço, mas vou agendar, se Deus quiser. Vai fazer. Vou fazer. Ainda falando sobre saúde, você em casa já se sentiu emocionalmente cansado?
perdido, fica tranquilo porque é muito comum. Tem sido tão frequente que tem um mês inteirinho dedicado a esse tema para a gente refletir sobre a importância do bem-estar emocional. Para entender mais sobre isso, a Suelen já está aqui comigo. A Suelen Correia é psicóloga. Suelen, obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do Janeiro Branco. Por que um mês inteiro dedicado à saúde mental é muito importante? Sim, é muito importante, né? Como prevenção. Por que o mês de janeiro? Porque significa recomeço, né? Janeiro é o primeiro mês do ano, então as pessoas estão fazendo planos, né? Então é um mês simbólico, significando recomeço. E o branco significa algo novo, algo em branco, que pode ser iniciado do zero ou um recomeço mesmo. Então, por isso, Janeiro Branco. E assim, Suelen, a gente vê sempre esses dados por aqui, né? De que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E por que isso acontece assim? O que você percebe? Hoje, né, o quadro de ansiedade, existe dois tipos de ansiedades, né? Existe a ansiedade patológica e a ansiedade natural. É normal se sentir ansioso quando você tem um evento, ou uma entrevista, uma palestra, uma apresentação de um trabalho, isso é comum. A patológica é quando excede, né, os limites saudáveis. Muitas vezes elas são causadas por uso excessivo de telas, por falta de rotina, por falta de previsibilidade, muitas vezes falta de atividade física, né? Mas hoje, o que nós percebemos, né, como psicólogos dentro do consultório, a maioria das demandas, elas chegam em função de excesso de trabalho e excesso de telas. Uso de telas de celular, redes sociais, de forma compulsiva. E é isso, Ellen, quando a gente fala sobre ansiedade, é algo que não é palpável, né? Como que eu consigo saber que eu tô ansiosa além do normal? Bom, sinais, né, comuns. Não há um evento importante ou uma situação marcante e ainda assim a pessoa tem palpitação, ansiedade, dor no estômago, às vezes tontura, ânsia. Isso são sinais psicossomáticos da ansiedade. Essa ansiedade, a gente fala muito sobre ela, que ela começa a vir e aí vem outras doenças também. Elas psicossomatizam muitas vezes, né? Então, dores de cabeça constante, por exemplo, pode ser um sinal manifestado da ansiedade patológica, né, psicopatológica. Dor no estômago, compulsão alimentar, muitas vezes descontar na alimentação, né? Chega do trabalho, eu vou comer um docinho, eu vou comer um carboidrato, eu preciso disso, eu mereço por isso, aí vem o ganho de peso, que muitas vezes está relacionado ao quadro de ansiedade patológica, né, que foi uma psicossomatização. Muitas vezes a falta de entendimento das emoções, de elaboração dessas emoções, causam esses gatilhos, principalmente à noite. Geralmente as compulsões elas acontecem no horário noturno, né? Que é um momento que você está lá relaxado, parado, não está ocupado, então vem os pensamentos intrusivos e muitas vezes pensamentos ansiosos. E aí eles se manifestam dessa forma. Então, ganho de peso, dor no estômago, dor de cabeça, palpitação, mão suando, sudorese, tudo isso pode significar, sim, uma ansiedade que já não é saudável, já pode ser considerada uma ansiedade patológica. É importante a gente falar sempre sobre esses sintomas, né? Porque muitas pessoas falam, é bobeira, imagina, principalmente acho que as pessoas mais antigas, né? Sim. Imagina, no meu tempo não tinha nada disso. Tinha, mas as pessoas não falavam sobre. Exatamente, era por falta de conhecimento, né? A saúde mental era muito negligenciada, as pessoas não tinham acesso à informação. Hoje, melhorou muito o conhecimento, as pessoas têm acesso ao conhecimento, porém, ainda existe um mito que saúde mental é bobeira, é frescura, é muito mimimi, é Nutella, a gente escuta muito falar sobre isso, né? E quanto mais se ignora sinais e sintomas de ansiedade ou quadros emocionais depressivos, maior ele se torna e mais se agrava. Então, o primeiro passo é reconhecer que há um problema, é reconhecer e pedir ajuda. Pedir ajuda para a saúde emocional não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É coragem, é sinal de resiliência, de busca, de melhora. Então, não é sinal de fraqueza. E as pessoas associam a busca de ajuda mental, né, psicólogo ou psiquiatra, a sinal de fraqueza, né? E muitas vezes também há o preconceito.
né, preconceito em relação à busca, né, de psiquiatra, por exemplo. Eu costumo dizer, o cérebro ele é um órgão como qualquer outro e muitas vezes ele se torna disfuncional. Então, às vezes é necessário sim entrar com medicação por um tempo específico, para um período da vida, às vezes um período mais difícil da vida. Então, isso também é importante. E muitas vezes a medicação junto com a psicoterapia, andando junto, o processo é muito mais rápido, flui muito melhor. Suelen, quando a gente fala sobre pedir ajuda, é necessariamente pedir ajuda para um profissional ou, por exemplo, se abrir com uma amiga, com um amigo, com um primo, com um irmão? Isso também é muito comum, né, esse pensamento. Qual que é a diferença? Por que eu vou sentar com um psicólogo, uma pessoa que eu não conheço, para falar sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, né? É muito diferente, porque a psicologia, ela é ciência pura. Ela não é sobre a experiência de vida do profissional, ou sobre o que ele acha ou pensa, né, ou sobre o julgamento. É ciência pura. Então, é muito diferente. Conversar com amigos, com familiares, pode ser terapêutico, mas não é psicoterapia. É muito diferente, né? Porque na sessão de psicoterapia, aplica-se técnicas com evidências científicas, são baseadas em evidências e evidências científicas que orientam o caminho do paciente ali no setting terapêutico. Não é o papel do profissional dizer para o paciente o que fazer, o que não se deve fazer. É diferente quando você pede um conselho para um amigo que vai falar, por que você não faz isso? O psicólogo não tem esse papel. E igual você falou, né? Janeiro é uma folha em branco. Então, se você em casa tá passando por alguma situação do tipo, procure ajuda, né? Não demore para procurar ajuda, é isso. É muito importante, né? Porque muitas vezes um quadro de ansiedade ou de depressão, que às vezes a pessoa identifica como uma tristeza profunda. Quando não é tristeza profunda, é quando ela se prolonga muito, quando ela traz prejuízos profissionais. Eu não quero ir trabalhar hoje, eu quero ficar quietinho, falta no trabalho, não sai, a bateria social baixa. Então, nesse momento, é importante sim buscar ajuda. E eu reforço, né? Buscar ajuda para a saúde mental é sinal de fortaleza, de ser forte e não de fraqueza. Suelen, agradeço muito esse bate-papo. Acho que pode ter feito a diferença, muita diferença na vida de quem está assistindo, e a gente espera que as pessoas falem mais sobre esse assunto. Obrigada, viu? Foi um prazer. Pessoal, agora é hora de saber quais são os assuntos, aqui nessa câmera, quais são os assuntos mais comentados em Brasília, com o repórter Israel Medeiros. Olá, eu falo diretamente do Palácio do Planalto, onde o presidente Lula vetou nesta quinta-feira o PL da dosimetria durante uma cerimônia que marca aí os 3 anos dos ataques aqui à esplanada dos ministérios, que destruíram inclusive o Palácio do Planalto, de onde eu falo agora, e os demais prédios aqui dos poderes na Praça dos Três Poderes. Então, Lula fez ali um discurso muito centrado na militância política dele. Havia vários apoiadores aqui, tanto no Palácio do Planalto quanto fora do Palácio do Planalto, aqui na área da Praça dos Três Poderes, e disse que o julgamento dos envolvidos na tentativa de golpe foi prova do vigor da democracia. Ele também disse que todos os envolvidos, incluindo aí os mandantes da tentativa de golpe, tiveram direito à ampla defesa e que o Supremo Tribunal Federal fez o seu trabalho ao julgar corretamente esses envolvidos aí, esses agora condenados pela tentativa de golpe que culminou no 8 de janeiro. Então, o presidente, depois de ter feito esse discurso, assinou ali o veto a esse PL da dosimetria que foi aprovado lá no Congresso Nacional, e depois desceu essa rampa aqui atrás de mim para falar com apoiadores que o esperavam aqui do lado de fora do Palácio do Planalto. Então, temos aí o veto do presidente ao PL da dosimetria e a tendência é que o Congresso Nacional, quando retornar aos trabalhos em fevereiro, derrube esse veto. E a gente conversou ali com alguns aliados do presidente Lula que disseram que uma vez rejeitado esse veto no Congresso Nacional, planejam aí ao Supremo Tribunal Federal para questionar a legalidade e também a constitucionalidade desse PL da dosimetria. De Brasília, Israel Medeiros.
Vamos aproveitar e ver o que vocês estão comentando aqui do nosso jornal? Vamos ver aqui na tela as mensagens. A Tati, sobre a passageira do ônibus que caiu, como eles alegam ser lugar proibido se eles sempre enchem os ônibus. Aí o povo fica todo apertado. Realmente, Tati, uma boa colocação. Obrigada pela sua participação, viu? Vamos para a próxima, a Thalita, de Jacareí. Não perdemos suas notícias, Beatriz. Graças a Deus choveu aqui em Jacareí e refrescou um pouco. Manda um beijo. Um beijo para você, Thalita. Obrigada, viu, pela audiência. E que bom que choveu. Choveu um pouquinho, agora já parou, né? Obrigada, viu, pela participação. Um beijo. Vamos ler mais uma? Antônio da Silva, lá de Campos do Jordão. Que delícia, deve estar friozinho por lá. Boa noite, Bia. Que acidente terrível foi este. Deus proteja a cada motorista dos acidentes que andam acontecendo em muitos locais. Ótimo fim de tarde para você, colegas de trabalho e família. Obrigada, viu, Antônio? Um beijo para você. E realmente, né, o pessoal precisa ter um pouco mais de cuidado também na direção e mais responsabilidade. Pessoal, vamos para mais um intervalo por aqui. Já já a gente fala sobre a previsão do tempo e sobre as praias que estão impróprias para banho lá no litoral. Não sai daí. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Virada de chave Chemaralto. Comece 2026 sem pagar IPVA. Na troca, Chemaralto paga o IPVA do seu usado e também o IPVA do seu carro novo. É isso mesmo, IPVA em dobro por nossa conta. Mas atenção, é por tempo limitado. Aproveite essa virada de chave imperdível e comece o ano de carro novo. Virada de chave Chemaralto em nossas lojas em Guaratinguetá e Lorena. Condições imperdíveis para você começar 2026 acelerando. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Aqui você encontra carnes selecionadas, buffet variado, adega climatizada e um ambiente refinado para viver momentos especiais. E as sobremesas? Simplesmente irresistíveis. Para completar, tem estacionamento amplo e coberto. É um espaço kids super divertido para criançada. Churrascaria Boi Galê. Em São José dos Campos, Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 6.709, Jardim Serimbura. @Boi Galê Churrascaria. Se a energia cai, deixa que caia, pode relaxar. Com APS no Brakes, nada vai parar. Na casa APS No Brakes. Mais que energia. O tempo tá esquisito essa semana, né? Hoje o dia ficou nublado aqui em São José dos Campos e choveu também. Deve continuar assim amanhã. Vamos ver como ficam as temperaturas para o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira. Em São José dos Campos, as temperaturas variam entre 17 e 33 graus, com muitas nuvens e chance de chuva. Em Pindamonhangaba, as máximas também chegam aos 33. Em Caraguatatuba, o dia terá mínima de 21 graus e máxima de 32, com o céu nublado e chuvas típicas de verão. Já em Campos do Jordão, os termômetros marcam entre 15 e 27 graus, também com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Se você está planejando ir para o litoral curtir o fim de semana, fique de olho nas praias que não estão liberadas para banho. Em Ubatuba, os banhistas devem evitar as praias de Itamambuca e Itaguá. Em Caraguatatuba, a Prainha e o Indaiá estão impróprias. Já em São Sebastião, a São Francisco e a Preta do Norte. E em Ilhabela, a Itaquanduba e o Portinho. E nessa época, quando o tempo está aberto e com sol, parece que a temperatura está muito mais acima do que o previsto, né? Chega até a arder a pele. Eu tenho muitas vezes essa sensação. E se a gente, que é adulto, já fica desconfortável com essas temperaturas,
muito altas, as crianças então nem se fala. Em piscinas ou praias tem que usar o protetor solar. As fotos da família da Aline guardam lembranças de dias quentes, de descanso e muita diversão. Em meio a esse calorão que tem feito, as praias e piscinas se transformam no cenário perfeito para se refrescar. A gente gosta de ir ao parque, de ir na piscina, na praia e tem que aproveitar, né, esse verão gostoso. Mas para que as viagens sejam tranquilas, os cuidados começam cedo. A Aline está sempre atenta à proteção da filha de 11 anos, que só entra na água usando roupa com proteção ultravioleta. O filtro solar e o boné também são indispensáveis. O planejamento aqui no verão é o tempo todo. É muita hidratação, alimentação saudável, protetor solar sempre. No verão, até na escola, elas passam para ir para a escola. Na praia, o tempo todo, um protetor para o rosto, outro para o corpo. Uma blusa com proteção ultravioleta, ela sempre usa. A maior, a adolescente, às vezes não usa, mas se protege com uma viseira, com boné. O calor intenso exige atenção redobrada com crianças e bebês que estão entre os grupos mais vulneráveis às altas temperaturas. A partir dos 30 graus, o risco à saúde já aumenta, especialmente em ambientes fechados ou em casos com exposição prolongada ao sol. Por isso, os cuidados precisam ser reforçados em praias, piscinas e até parquinhos. As crianças já têm uma dificuldade de regular a temperatura. Além disso, também elas não sabem muitas vezes falar o que incomoda, não sabem sozinhas se hidratar, definir vestimentas, então por isso que elas acabam sofrendo mais no calor. O principal passo é a hidratação, então ofertar bastante líquido, dar bastante água, chá, ajudar as crianças com refeições mais leves, uso de protetor solar, vestimenta, deixar a criança com peças leves, frescas. Inclusive os bebês recém-nascidos, não precisa ficar superaquecendo a criança. E também o ambiente, ser um ambiente mais arejado, né? A criança pode ficar no ar-condicionado, numa temperatura ali de 21 a 26 graus, não muito abaixo disso também, e pode usar o ventilador desde que não vá no rosto da criança. Em ambientes como praias e piscinas, os pais e responsáveis precisam ficar de olho aos sinais iniciais de desidratação. Entre os principais sintomas estão boca e lábios secos, choro sem lágrimas, diminuição do volume da urina escura, sonolência, irritabilidade, pele seca e a moleira mais funda nos bebês. Vai observar esses sinais que a gente conversou, principalmente da desidratação e das queimaduras. Pode conversar com o pediatra da criança, explicar o que está acontecendo, se houver necessidade, levar no pronto-socorro para passar por um atendimento ali mais rápido, quem sabe fazer uma hidratação. Diversas famílias em situação de vulnerabilidade social lá do litoral norte receberam cestas básicas hoje. A ação faz parte da Operação Verão Integrado da Polícia Militar. A fila na Praça do Perequemirim, em Caraguatatuba, ficou extensa. É que por aqui aconteceu a distribuição de cestas básicas para as famílias da cidade. A Tânia foi uma das beneficiadas e diz que a cesta chegou na hora certa. É muito bom, filha. Bom não, ótimo. Muito bom. A pessoa, principalmente as pessoas que precisam bastante também, você entendeu? Porque, quem é que não quer? Pelo amor de Deus, é o máximo. A Tamires também garantiu a dela e ficou contente, porque vai conseguir abastecer o armário de casa. Já uma ajuda a mais na compra, pra gente, que já é um adianto, que com o preço dos alimentos muito caro, já é um adianto pra gente mesmo, né? A ação acontece por todo o estado e deve beneficiar mais de 19 mil pessoas. Quem se envolve no projeto sabe bem que a cesta faz diferença na mesa das famílias que a recebem. Acho que a palavra é gratidão, né? Por estar recebendo este apoio desta cesta básica. Muitos relatam a importância de recebê-la, né? Chegando em bom momento, né? No começo do ano, para que ele possa ter a utilização de bons alimentos, como eu falei, ofertados pelo Fundo Social e com o apoio da Polícia Militar na distribuição. No litoral norte, a distribuição acontece em Caraguatatuba, São Sebastião,
Ubatuba, Ilhabela. É uma ação que envolve o Fundo Social do Estado de São Paulo, a Polícia Militar e, claro, a população em situação de vulnerabilidade. Mas não é só os beneficiados que saem felizes daqui, não. E depois de enfrentar a fila, esse pessoal todo já fica pensando em chegar logo em casa para usar os alimentos da caixa. Vem cá, já tá pensando em preparar alguma coisa especial com a cesta? Citou! O quê? Tudo. Tudo? É, né? O importante é encher a barriga. Também acho. Antes de me despedir de você, vamos ver quem ganhou a cesta da Comevap? A Gláucia de São José dos Campos, que legal, parabéns. Boa noite, amanhã é o aniversário da minha filha Manuela. Irá fazer 12 anos e ela ia adorar ganhar os produtos da Comevap. Assistimos vocês todos os dias. Obrigada, Gláucia. Um beijo pra você, parabéns pela cesta, parabéns pra Manuela também. E amanhã a gente espera você aqui pra retirar a cesta, combinado? Uma produtora vai entrar em contato com você. Pessoal, agora sim a gente se despede. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo restinho de noite. Um beijo e até amanhã.